Bíblia, graça divina. Querido Pai, mais uma vez entramos em Tua presença, Senhor, nos esforçando nesses dias pregando, Senhor, sobre ordem e conduta da igreja. Deus amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, esforça o nosso coração a compreender a Tua palavra, Deus amado. Naquilo, Pai amado, Senhor, que nós não compreendemos com nossos olhos carnais, Pai, Senhor, que o nosso coração possa se mover com fé na obediência, Pai. Deus amado, nos ajuda a andar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Entregamos essa igreja em Tuas mãos. Teu profeta nos ensinou: nunca permita que esta igreja se torne uma denominação. Pai amado, nos permita, Senhor, a nos esforçar que nunca sejamos uma denominação, Papai. Para a Tua honra e glória, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado, amém? Vamos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, amém? Deus seja louvado. Coríntios capítulo 14, versículo 26. Deus é bom? Acho que não é bom na tua vida. Deus é bom. Deus é bom. E em todo momento, Deus é bom. E em todo momento, aleluia, Deus seja louvado, amém? É bom estar na casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: que fareis, irmãos, pois, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Que o Senhor acrescente bênção a sua palavra. Vocês podem se sentar, amém? Irmãos, sabe, à medida que eu estou a trazer esse ensinamento sobre ordem e conduta da igreja, muitas outras coisas estão a vir sobre o meu coração, estão a vir sobre a minha mente. Então, eu quero que vocês tenham paciência no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quero que vocês tenham paciência, porque o que nós desejamos é estar de acordo à vontade perfeita de Deus. Amém? E eu sei que muitas vezes esses cultos são cansativos, né? Sobretudo aqueles irmãos que não têm muita compreensão das Escrituras. Às vezes, quando começam a ouvir essas coisas, ficam muito mecânicos. Mas quero que você entenda que é a vontade de Deus nós estarmos em ordem. Amém? E a Bíblia, o profeta nos ensina que quando você não está sobre a ordem da palavra, depois de você se converter, você entristece o Espírito Santo. Eu creio que eu li isso no domingo passado. Então, não acredito que aqui tem uma pessoa que está na sua consciência sã, que queira entristecer o Espírito Santo. Não é isso, verdade? Nós queremos estar de acordo com a palavra de Deus. E tem uma outra coisa que eu quero aqui falar. As pessoas muitas vezes gostam de vir num culto de sensação, de pregar algumas coisas que vamos pular, vamos gritar, vamos chupar de cadeira, olha, vamos começar a berrar, e aí vamos sair, olha, aquele culto cuiou. O culto não é para cuiar, o culto é mesmo para nos edificar. Amém? Eu tenho muitas coisas aqui para dizer, né? Como vocês sabem do costume, eu tenho sempre muitas notas aqui. E eu disse que hoje, no culto de hoje, eu falaria sobre tudo sobre questões de dinheiro, dízimos, ofertas e tudo mais. Por isso que eu falei isso no domingo passado, que isso é muito importante para a igreja de Deus e nós temos dificuldade de falar sobre isso de forma aberta. Amém? Então, sem tabu, sem nenhum problema, vamos abrir nossos corações, vamos abrir a nossa mente e vamos aprender a palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Fala isso para o teu irmão, vamos aprender a palavra de Deus. Não tenha medo, fala como assim, vamos aprender a palavra de Deus. Amém? Amém, irmão? Você já falou com o irmão do teu lado? Já falou? Vamos aprender a palavra de Deus, amém? Então, rapidamente, eu quero ler a mensagem do irmão Branham, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, no parágrafo 149. Vocês sabem, quando os textos são escritos, né, cada pergunta está sempre no final do parágrafo. Uma irmã disse para mim assim: olha, pastor, eu não consigo encontrar os parágrafos quando o pastor cita. Eu vou na pregação e não encontro. Bem, quando é um culto de perguntas e respostas, por exemplo, perguntas e respostas número
Sobre o Espírito Santo, não é número, desculpa. Essa aí do dia 19 de dezembro de 1959. O parágrafo é 149, mas a pergunta é o número 5, está no fim, como um culto de perguntas e respostas. É a quinta pergunta, e cada pergunta ela é feita no fim do parágrafo. Se eu citar o parágrafo 10, então você tem que ir no fim do parágrafo para ler a pergunta e o parágrafo a seguir é que vem a resposta. Amém? Isso é para aqueles irmãos que têm uma dificuldade de encontrar as citações. Agora, no final do ensinamento, eu vou pegar todas as citações que eu li, literalmente todas, e vou partilhar no grupo Casa de Oração. Amém? Vamos fazer um ficheiro apenas, vou colocar lá todas as citações que eu li, até as outras que eu não li, mas só citei. Então eu vou fazer um ficheiro todo e vou enviar lá no grupo, talvez a próxima semana, querendo Deus. Mas isso não te faz deixar de apontar, porque o apontamento não são apenas parágrafos. O apontamento é aquilo que Deus falou no teu coração. Amém? E quando você estiver fraco, quando você tiver alguma dúvida, você vai poder recorrer àquilo que você apontou e você vai lembrar quando Deus uma vez falou no teu coração. Amém? Por isso é que um cristão deve ter uma agenda. O cristão tem que gostar de meditar. Meditar não é só abrir a Bíblia. Às vezes são coisas que você já leu, já foi pregado. Às vezes são coisas que você já meditou um tempo atrás e você vai recordando. Estão entendendo? Amém? Meditar não é só folhear as Bíblias, ler um monte de coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, o irmão Branham diz o seguinte. Perguntaram do irmão Branham assim, pergunta número 5. Irmão Branham, é correto para os ministros fazerem grandes esforços por dinheiro? Ou seja, esforçarem as pessoas na questão do dinheiro. Vocês estão entendendo, não é? Amém? Esforço por dinheiro, dizendo que Deus lhes disse que tantos na audiência tem que dar tal quantia, porque Deus me revelou. Eu queria saber, irmão Branham, se isso é correto. Eu desejo saber. Ou se é errado. Eu quero saber. Isso tem perturbado-me terrivelmente. Estão entendendo? É um irmão que ele se calhar foi numa igreja, e quando chegou nessa igreja ele encontrou um ministro a esforçar as pessoas que têm que dar dinheiro. Vocês estão entendendo? E infelizmente isso tem acontecido em muitos lugares. Você vai numa igreja e o pastor vai falar: Deus me revelou que vocês têm que fazer esse propósito, têm que fazer essa contribuição. Deus me revelou que vocês têm que dar esse dinheiro, vamos acontecer isso. Olha, eu trouxe aqui um azeite da palmeira que estava lá naquela ilha em Israel. E esse azeite, quem receber esse azeite vai ser abençoado. Só custam $2.000, só custam 100.000 kwanza, só custam isso e aquilo. Então, sabe, esses programas financeiros na igreja não são a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz: de graça recebestes e de graça dai. Vocês estão entendendo? Amém? A Bíblia também fala que vindo ao Senhor comprai sem dinheiro e sem preço. A igreja não tem que fazer propaganda de vender coisas. A igreja não tem que fazer propaganda de vender algum milagre, alguma coisa assim parecida. Isso não é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Não, Deus me revelou que vocês têm que me dar dinheiro. Mas com tanta coisa para Deus te revelar, é só que tem que te dar dinheiro. Vocês estão entendendo? Então alguém chegou no irmão Branham e me perguntou: eu queria saber se essas coisas é certo ou errado. Agora ele começa a responder. Parágrafo 150. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês creem nisso? Agora vê você. Eu vou lhe dizer o que eu penso. Vem? Agora, aquele não é o meio correto de fazer as coisas. Eu penso que isso é horrível. Vocês estão entendendo? Amém? Estão comigo? Estão compreendendo? Eu por esse motivo aqui vou parar aqui. Vamos fazer aqui um parágrafo. Como é que eu vou dizer? Uma vírgula, né? Um parênteses. Vamos abrir aqui aspas, né? Eu quero dizer o seguinte: mesmo aqui em nossa igreja, nós não temos por hábito vir aqui e começar a pressionar as pessoas por dinheiro. Embora a igreja não sabe como se comportar nessas questões.
E é importante ensinar a igreja como fazer essas coisas de forma correta. Não é uma coisa que você tem que vir todos os dias bater. Isso não é certo, não é a palavra. Vocês estão entendendo? O pregador tem que vir e tem que ensinar a igreja como dar oferta, como dar os dízimos, o que é dízimos, o que é oferta. E a igreja tem que seguir isso. Só e simplesmente não tem que vir aqui e começar. Olha, vocês têm que me dar, e eu tenho que dar, não sei o que. Olha, que Deus me perdoe aquilo que eu vou dizer se estou errado, mas está no meu coração, eu preciso dizer isso. Se eu um dia fazer isso, vocês são meus juízes para poder me corrigir. E eu fui para uma igreja, eu fiquei muito triste porque eu cheguei lá e o pregador, o administrador, desculpa, da igreja, chegou lá e o pastor pediu no administrador para subir, o administrador começou a falar: irmãos, nós temos que comprar isso e aquilo da igreja. Era um tabernáculo da mensagem. Quem dá 100 mil? Algumas pessoas levantaram a mão. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá 200 mil? Oh, como se fosse uma partida de futebol, então a narrar um evento desportivo. Oh, o grupo do 200, bate palma. Aí o grupo do 300, chegaram até no 1 milhão, o grupo do 1 milhão. Falei, meu Deus, aquilo me escandalizou. Irmãos, se encontraram uma parte da escritura que fala isso, estão a fazer, tudo bem, mas aqui na nossa igreja, irmãos, não podemos adotar esse tipo de conduta. Vocês estão entendendo? Eu estou a dizer isso, repito, se eu um dia tiver que fazer isso, então vocês podem me corrigir. Vocês estão entendendo? O que nós estamos aqui a ensinar, irmãos, conduta da igreja, é para amanhã, por esse motivo é que isso é um ensinamento. Por exemplo, eu disse como o diácono tem que se comportar, como o dirigente de cântico tem que se comportar, como o porteiro tem que se comportar, como o pastor tem que se comportar. Por que eu não chamei o diácono à parte e disse para ele e disse para a igreja? Vocês estão entendendo? Porque eu preciso trazer esse ensinamento na igreja. Amanhã, quando houver alguma coisa que não está certo, o irmão Brandon me diz na mensagem, Hebreus 7, segunda parte, parágrafo 70 e tal, se a memória não me falha, ele diz que você é o inspetor da igreja. Não é responsabilidade do pastor inspecionar, é tua responsabilidade como indivíduo ver se as coisas vão bem na igreja ou não. Vocês estão entendendo? Então você já sabe, se o irmão Claudino amanhã vir aqui dirigir o culto e ele começar a se comportar como pregador, então o irmão pode chamar o irmão Claudino. Eu devia dirigir o culto, mas segundo o que temos aprendido, como a palavra diz, como o profeta nos ensina, não é assim conforme deve ser. Eu devia você ter um comportamento diferente daquilo que temos sido ensinados. Então, entendeu? Amém? É para todos nós sermos um inspetor uns dos outros e vigiar para a igreja andar de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E por esse motivo é que eu estou a dizer, voltei aqui no meu assunto, estão entendendo? Ainda que for eu mesmo, você pode me chamar e conversar. Diz o irmão Brandon na perguntas e respostas, desculpa, a ordem da igreja, ele diz, parágrafo 6 ou 7, se a memória não me falha, ele diz: amado irmão, eu te peço no nome de Jesus Cristo, se vocês me verem errar em algum momento, chama-me a sós e me fala aonde estou errado. Nunca deixa de fazer isso. E se for uma pergunta, vamos sentar e vamos conversar. Vocês estão entendendo? Amém? Porque nós temos que aprender a nos ajudar e a se corrigir uns aos outros de forma amorosa. Isso não pode ser um problema na igreja. Não, ele é muito amigo, só lhe falava, deixa de ser um amigo. Isso não é cristianismo. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Nós temos que aprender a se corrigir e a ouvir correção. Amém? Amém? Então, irmãos, que nunca adotemos esse tipo de comportamento aqui na igreja. Amém? Agora você vai, olha, não, tem quem dá isso, quem dá mais, quem dá mais. Eu não acho essa atividade, esse tipo de conduta certa. Agora eu penso que isso, Deus me enviou para um campo. Eu já passei por uma época em que parecia que eu, pelo menos, eu não tinha dinheiro de modo nenhum. Estão entendendo? Aí todas as igrejas passam por essas fases. Estão entendendo? Parece que você não tem dinheiro nenhum. Amém? E eu dizia para o administrador desse caso: simplesmente passa o balde da oferta.
E o administrador vinha e dizia: veja, Billy, estamos nesta noite com uma dívida de $5.000. Tem você o dinheiro em Jeffersonville para pagar isso? Eu dizia: não tem importância. Deus me enviou aqui. E se eu não fosse, eu não teria vindo. Simplesmente passa o prato da oferta. Diz o profeta que ele está dizendo o seguinte: olha, eu quando comecei a pregar, eu não ia nas pessoas, na casa dele, lhes pedir dinheiro. Eu chegava num culto e começava a pressionar as pessoas para falar de dinheiro. Vocês estão entendendo? Ele dizia: se Deus me enviou, ele vai ser responsabilizado das coisas. Apenas passa o lote da oferta. Não, mas temos dívida de $5.000. Vamos ter confiança. Passa o balde da oferta. E eu li aqui no primeiro culto que eu preguei sobre o culto sobre a ordem dos cultos. O irmão Branham diz que quando Deus te levanta, você precisa confiar na força do teu ministério. Vocês estão entendendo? Então agora o ministro vai começar a pegar e enviar mensagem. Vocês sabem que os pastores vivem de dízimo. Você já pagaste dízimo? Isso não é uma conduta correta. Vocês estão entendendo? Amém? Por esse motivo eu até me perdi quando eu disse: vou abrir um parênteses aqui, não consegui falar o que eu queria falar. Que aqui mesmo na igreja, nós chegamos aqui e quando temos um programa que está além da nossa possibilidade financeira, das ofertas, nós chegamos e fizemos um programa com a igreja. Igreja, nós queremos comprar terreno. Vocês estão de acordo? Sim, estamos de acordo. Não é isso? Ou foi ou não foi isso? Nós fizemos um programa. Agora não pode ser uma decisão só do pastor. Ei, irmãos, nós temos que comprar terreno. Deus me revelou que o irmão fulano tem que dar X.000. Isso não é a palavra. Vamos fazer um programa junto, irmãos. Estamos aqui na renda. Vamos comprar um terreno. Vamos construir nossa igreja. E o terreno está valendo a X. Vamos fazer um programa até tempo X para nós podermos juntar o nosso dinheiro para comprar o terreno. Estão entendendo? E nós fizemos esse programa com a igreja quase 3 anos. Juntamos o dinheiro que juntamos para poder comprar o terreno. Vocês estão entendendo? E não precisamos ter pressa, atropelar etapas, não. Agora, claro que entre um grupo de pessoas restrito, que são os oficiais da igreja, eu falo com eles de forma aberta. Eu converso com eles. Os oficiais da igreja, pessoas que são mais maduros na fé, pessoas que sabem que se eu sentar com eles e conversar com eles, eles falar: irmãos, vocês têm que contribuir. Por quê? Porque eu não tenho que sobrecarregar a igreja. Conforme eu vou falar com o irmão Claudino, você não está agarrado, deixa que dá dinheiro. Não vou falar isso na igreja, mas eu podia falar isso em off com o Claudino, com o irmão Wilson. Estão entendendo? Então isso é uma coisa diferente. Eu vou sentar com os oficiais e para a realidade, na verdade, é essa. Como é que nós vamos fazer? Estão entendendo? Amém? Mas espero que vocês estão a compreender o que eu vou dizer. Amém? Então, irmãos, vou continuar a ler a citação. E eu dizia: não tem importância. Deus me enviou aqui. Ou, se não fosse eu, não teria vindo. Vem, simplesmente passa o balde da oferta. E antes que a reunião terminasse, alguém dizia: sabe, o Senhor colocou no meu coração para dar $5.000. Vem, primeiramente, seja dirigido para fazer aquilo. Estão entendendo? Amém? E ele dizia: não, vamos confiar que Deus nos chamou aqui, porque Deus me enviou para isso. É para pregar, não temos dúvida. Vamos confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Não vamos forçar as pessoas. Vocês estão entendendo? Amém? E o irmão Branham dizia que antes que a reunião terminasse, então Deus colocava no coração de alguém que podiam pagar aquela dívida. O que nós temos que fazer, irmãos, é que se Deus é que nos levantou, eu já disse outras vezes, vou voltar a repetir, o problema dessa igreja, de muitos programas que nós fizemos, não é dinheiro, é fé, unidade e vontade de fazer as coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Nós não temos que se prender com dinheiro. Você não tem que pensar que é o dinheiro. Amém? Quando nós temos unidade, quando nós temos fé, quando nós temos vontade, nós fazemos coisas. Porque pela fé, todas as coisas são possíveis. Você crê nisso? Amém? Às vezes você tem um programa na tua vida pessoal, mas se você não tiver um pensamento positivo, você não vai ter uma fé positiva. E se você não tiver uma fé positiva,
isso tipo, tem que ser aquele irmão que tem mais dinheiro, tipo, podia conseguir isso, só podia ser como o irmão fulano. Você não tem que ser como o irmão ciclano, como o irmão fulano. Você precisa estar determinado. Você precisa ter fé. E Deus vai te ajudar a fazer as coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Eu não creio em forçar, em implorar ou fazer muito barulho por dinheiro. Eu penso que é uma coisa errada. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Falam amém. Amém. Vocês querem que eu vos esforço? Não. Então falam amém. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Então, em princípio, eu queria que vocês compreendessem isso. Vocês estão entendendo? Agora, tem uma coisa que é importante nós falar. Agora, se é um programa que a igreja votou favoravelmente para fazermos, escutem com atenção. A Bíblia fala, quando você faz um voto, você deve cumprir. Porque melhor é não votar do que votar e não cumprir. Quando você faz um voto com Deus e você não cumpre, você está em falta com Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Então, agora, se for um programa que é trazido audiência, a igreja vota se podemos ou não podemos fazer as coisas, e nós votamos favoravelmente, você tem que se esforçar a cumprir o teu voto. Não deixa isso para outra pessoa. Faça você a tua parte. Amém? Porque às vezes nós temos o hábito de pensar assim, temos que comprar a cadeira da igreja, não se preocupa. Eu acho que o irmão Osvaldo vai comprar. No cristianismo, você não tem que deixar as coisas para outra pessoa fazer. Você tem que ter ambição no teu coração. Amém? Você não precisa esperar que o irmão fulano faça você mesmo. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, quando nós queremos fazer alguma coisa para a igreja, isso vale para qualquer coisa, até para a evangelização. Às vezes você pensa assim, não, a igreja tem que evangelizar mesmo, os pregadores têm que evangelizar. Você pode evangelizar. Está deixando com os outros por quê? Não, nós temos que convidar mais pessoas para ouvir a palavra, porque isso é muita verdade. Não, eu acho que os irmãos vão evangelizar. Não, faça você. Não espera que as pessoas façam, você tem que fazer. Vocês estão entendendo? Amém? E outra coisa que eu vou dizer aqui, o irmão Branham diz, perguntas e respostas, desculpa, estou com perguntas e respostas na minha cabeça. Na mensagem, Jairo, o crente secreto, coloca isso no teu coração, parágrafo 6. O irmão Branham diz que nós pensamos que a maior contribuição que nós damos na igreja é financeira. Vocês estão entendendo? O irmão Branham diz, a maior contribuição que você pode dar na igreja não é financeiramente. A maior contribuição que você pode dar na igreja é você, antes do culto, tirar 1 ou 2 horas para orar pelo culto. E depois sair e convidar alguém para vir ouvir a palavra. Diz o profeta que essa é a maior contribuição que você pode dar. Amém? Vocês estão entendendo? Porque às vezes muitas pessoas que já têm complexo de inferioridade começam a pensar, nada, o irmão fulano como deu mais, então é para ele, esse culto não é para mim. E aí vamos realizar, por exemplo, vamos realizar um companheirismo na casa do irmão Claudino. Aí o irmão Wilson está se esforçando para trazer sumo, a irmã Isabel está se esforçando para trazer um bolo, e aí tem aqueles irmãos que sabem ser pobre, coitado. Eu mesmo, nada, não tenho nada para contribuir, então tipo, não vou ir. Às vezes a maior contribuição que você não é financeiramente. Amém. A tua presença no companheirismo, a tua disponibilidade para ajudar a fazer alguma coisa, ainda que não seja fazer um bolo ou trazer um sumo, vale muito. Amém. Vamos ainda ver no companheirismo, a maior parte das coisas que nós fazemos é comer. A maior parte das coisas que nós fazemos no companheirismo é louvar, é cantar, é se organizar, é chegar cedo, é arrumar o espaço. São coisas que têm muito mais importância do que o bolo. Na maior parte das vezes, quando nós fizemos comida, aquele irmão deu um dinheiro, aquele irmão deu contribuição, na maior parte dos casos, até aquilo que nós fizemos como comida sobra e vai para o lixo. E você acha que aquilo é a maior contribuição? Não! Retira da tua mente esse espírito da miséria. Deixa de ser miserável no nome de Jesus Cristo.
Vocês estão entendendo? Epa, eu mesmo assim também tipo, não vou ir bem. Epa, vou deixar estudar com o irmão fulano, irmão ciclano. Epa, na atividade que vão fazer. Só mesmo já, epa, isso não é para mim, né? Falaram, mas é para os irmãos que trabalham. Para que esse tipo de pensamento? Hã? Esse é um pensamento muito baixo. Fala para o teu irmão assim, esse é um pensamento muito baixo. Ele fala isso. Repita para ele, repita para ele. Vamos retirar esse espírito de inferioridade, esses complexos, retira da tua mente no nome de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Os irmãos então foram no quilombo na casa do fulano. Aí começou tipo, os irmãos não é para todos. Na casa de fulano, tipo, não é para. Esse tipo de pensamento do diabo. Como é que você olha no teu irmão e você acha que não é para ter companheirismo com ele? Não, então quando ele vem aqui na igreja, anda a vida de Ferrari. Deixa o irmão vir de Ferrari. Sobe lá e também se você estiver apertado, me liga, fulano, quero boleia. Nós temos que ter companheirismo, irmão. Esses problemas, esses complexos não podem estar na nossa cabeça. Nos chamamos de irmão Claudete, vamos subir lá. Amém. Não é isso? Amém. Vamos lhe convidar mesmo que vai conosco no 30. Amém. Ele disse, vamos lá, assim vamos lhe convidar. Essas coisas de começar a se excluir, de começar a pensar coisas de materialismo, não, aquele irmão como tem materialismo, aqui ninguém tem nada, você só tem mesmo tua vida. Vocês estão entendendo? Amém? Aqui ninguém tem nada, isso você vai levar no céu? Alguém aqui vai levar a casa dele no céu? Alguém aqui vai levar o carro dele no céu? Alguém aqui vai levar o trabalho dele no céu? O diploma alguém vai levar no céu? Deus só quer saber da tua alma. Vocês estão entendendo? Então vamos arrancar essas barreiras que não estão na vida, só estão nas nossas mentes. Amém. Porque na vida real essas barreiras não estão. Amém. Existem muitas coisas, irmão, dentro do companheirismo que não existem muitas vezes. Amém. Só existem mesmo nas nossas cabeças. Tipo, tem separação. Só está mesmo na tua cabeça. Aquele irmão tipo não me gosta. Assim você entraste na mente dele, entraste no coração dele, abriste o coração, viste lá uma área preta que está escrito: eu não gosto do irmão fulano. Para de começar a pensar isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos se amar uns aos outros. Amém? Como Cristo amou a igreja. Fala assim, fala do teu irmão Tiago. Você fala do irmão que está ao teu lado, está muito separado. Teu irmão João está muito distante. Puxa o irmão João, puxa o irmão João. Me manda sentar ao teu lado. O cristão não tem que gostar muito de se isolar. Até a Naomi que se isolava já não se isola. Demorou, né? Tudo era pecado. Essas irmãs não se reúnem com a mulher, ou não se reúnem com as irmãs. Está vendo? Assim, senhora, Deus abençoe. Eu costumo dizer aos irmãos, nós temos que ter paciência uns com os outros. Estão entendendo? Nós temos que aprender a ter sabedoria. Irmãos, no companheirismo é importante ter paciência. Você não tem que esforçar as pessoas viverem a tua realidade. Eu queria pedir para ser batizado, mas o irmão Damásio levou 12 anos. Meu Deus, Jesus Cristo, mas também esse tempo já é muito tempo. Mas levou 12 anos, né, para enfim a experiência dele. Estão entendendo? Cada um com a experiência dele. Mas aqui também tem um irmão que está levando 12 anos, meu Deus. Aquela experiência do irmão Damásio, acho que é única no céu. Mas a experiência dele. Vocês estão entendendo? Amém? A irmã que começou a crer, foi em casa dela, falou do marido. O marido creu não. Irmã Nayo, por exemplo, é o irmão de hoje. Ela creu, chegou na casa dela, falou lá, eu ouvi uma mensagem, vamos só também. O marido foi, não, isso é verdade, creu também já.
Mas também como as irmãs, não vá suar para o marido quer. Cada um com a experiência dele. Amém? Então o mais importante é que a irmã está aí. A organizar um companheirismo na casa da irmã Beatriz, ela foi organizadora. Ei, Jesus Cristo. Eu quase me desmaiei quando ouvi. Deus seja louvado. Ela me mandou uma mensagem, pastor, já estou adulta. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então nós não podemos ter esses complexos, amém? Se você tem um complexo na tua cabeça, retira isso, amém? Vocês estão a entender? Agora, uma outra coisa que eu quero aqui citar aqui na igreja, para nós irmos rapidamente, porque o tempo voa, né? Como o tempo voa, o tempo não perdoa ninguém. Eu não quero vos atrasar muito tempo. Bem, irmãos, quando se diz sobre a questão de ofertas e dízimo, eu quero aqui dizer duas coisas muito simples. Primeiro, a oferta é uma coisa e dízimo é outra coisa. Dízimo é lei, mas não veio com a lei. Vocês estão entendendo? E a oferta é fé. Por quê? Porque a oferta não está estipulado. É aquilo que o teu coração sente. Vocês estão entendendo? Amém? Oferta é intenção natural que você tem, automática. Amém? Mas o dízimo é lei. Mas não veio com a lei de Moisés. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão comigo? E irmãos, a palavra dízimo, ela significa décima parte. O dízimo é uma doação ou oferta de 1/10 de sua renda para o serviço de Deus. Desde a antiguidade, Deus ordenou a seu povo que desse 1/10 de tudo que ganhasse de volta a Ele. Amém? Isso aqui não vou mandar me dizer, minha nota. Agora vamos perguntar da escrito aonde? Minha nota. Então, se vocês forem do dicionário, a palavra dízimo significa décima parte. Amém? Ou seja, como é que eu vou dar exemplo? Aqui não tem uma coisa. Vamos lá. Por exemplo, esse bidão d'água, né? Será que esse bidão d'água é mais viável para dar exemplo? Vamos colocar aqui assim nessa posição. Vamos falar que aqui na tampa, desse lado, é o princípio, de onde começou a água, né? E aqui no topo, na base, né? Mas vamos falar que é o fim. Estão entendendo? Estão entendendo, né? Mas o que significa décima parte? Décima parte, ou seja, é 10%. Está vendo? 100% de água que existe aqui, 10% da água é que se chama dízimo. Vocês estão entendendo, né? Amém? Compreenderam mesmo o que disse? Amém. Amém. Deus seja louvado. E na Bíblia, se vocês forem na Bíblia, vocês vão compreender com mais clareza, e nós vamos ler, né? Quero que vocês prestem atenção, e aquelas pessoas que vão anotar, anotem mesmo com calma. E na Bíblia vocês vão compreender o que é dízimo, não é isso? E a Bíblia diz que o dízimo, né, que os antigos, quando davam dízimo, eles davam 10% ou 1/10 daquilo que eles possuíam, ou seja, daquilo que eles trabalhavam. Vocês estão entendendo? E às vezes você encontra relatos de muitos religiosos e não religiosos e dizem: bem, você isso está errado, você não pode dar dízimo, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento, dízimo ela veio com a lei de Moisés, dízimo é a lei e a lei já foi abolida e tudo mais. Embora que a lei não foi abolida, né? Mas vamos supor que a lei foi abolida, não é isso? É para baixar a pregação no nível de quem fala isso. Vamos supor que a lei foi abolida. E se você for para a Bíblia, o dízimo ela não veio com Moisés. Amém. Vocês estão entendendo? O dízimo veio muito antes da lei. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 17:
Diz, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vocês estão a entender? E a Bíblia nos mostra que a lei, ela veio por Moisés e antes de Moisés já davam dízimo. Vocês estão a entender? Vamos lá na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. A Bíblia fala, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vocês estão a entender? Amém? Isso é do livro de Gênesis. Amém? Antes da lei de Moisés existir, a Bíblia vai nos mostrar que Abraão já pagou o quê? Amém? E no tempo da Bíblia, o dízimo era uma parte do rendimento, seja do salário, do que você trabalhava no campo, alguma coisa assim parecida. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 diz, certamente darás os dízimos de todo o fruto da sua semente, que cada ano se recolher do campo. Vocês estão a entender? Cada vez que chegava no final da colheita, eles colhiam, numa certa época do ano, colhiam, e 10% do que eles colhiam, eles levavam até a casa, aos sacerdotes, né? Até aos levitas. Vocês estão a entender? Amém? Mas eu quero aqui que você preste atenção num detalhe que passa na cabeça de muita gente. A Bíblia vai dizer que eles davam um dízimo do fruto da sua semente que eles produziam. Significa que tem que dar dízimo quem produz, quem trabalha. Não, me deram a mesada do meu marido. Isso você não pode dar dízimo da mesada. Não, na escola, não me dá mesada. Não, você não pode dar dízimo da mesada. Porque algumas igrejas falam isso. Dízimo é tudo que vem na tua mão. É mentira, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que dízimo, eles davam 10% do que eles trabalhavam. Aí teu pai te deu dinheiro para comprar roupa. Aí, nesses 50 mil que me deram para comprar roupa, vou tirar lá 5 mil para pagar dízimo. Você está errado. Não faça isso. Dízimo não é 10% de tudo que vem na tua mão. É de tudo que você rende. Vocês estão a entender? Amém? Compreender, né? Amém. Deus seja louvado. E o dízimo é fruto, é 10% do rendimento. E quem eram as pessoas na Bíblia que recebiam dízimo? Na Bíblia, as pessoas que recebiam dízimo era a tribo de Levi. Vou explicar o porquê. Primeiro vou ler a palavra do Senhor. Número capítulo 18, versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Por que era a tribo de Levi que recebia dízimos? Vocês estão a entender? Por uma razão muito simples. Deus, quando chamou Israel para ser a nação, que podia ser a nação dele, o povo dele, e podia ser uma nação exemplo do que é servir a Deus. Das 12 tribos que existiam do povo de Israel, vocês estão entendendo? Deus escolheu uma tribo que pudesse viver a palavra e pudesse viver pelos seus irmãos. E Deus disse, porquanto eu lhes disse, no meio deles, dos filhos de Israel, não terão nenhuma herança. Os levitas, eles não tinham direito à terra, não tinham direito à herança. Quando distribuíram as tribos de Israel, cada um a uma tribo, menos a tribo de Levi, não distribuíram nenhuma terra para ele. Porque eles tinham que trabalhar no templo, se dedicar exclusivamente no templo, e tinham que servir. Eles não tinham que ficar e se meter em negócios de política, em negócios de empresas. Eles tinham que se dedicar exclusivamente em servir a Deus. Deus disse, está aqui na Bíblia, eu lhes disse que não podiam ter nenhuma herança porque eu sou a sua porção. Estão entendendo? E como eles não podiam ter nenhuma herança, como é que eles podiam comer? É por essa razão
sempre a dizer, irmãos, quando Deus chama um homem para servir, esse homem tem que se dedicar inteiramente na palavra. Porque esse é o chamado de... É por esse motivo que no Antigo Testamento os sacerdotes recebiam dízimo. Era porque eles não tinham mais outra atividade para comer. Então a única forma que eles tinham para comer era o que Deus podia receber. Então seus representantes recebiam. Vocês estão entendendo? Hoje os púlpitos têm estado vazios por essa razão. Porque os pastores, em vez de se dedicarem exclusivamente em servir a Deus, em ter tempo para o povo, estão fazendo baile. E a igreja, o tempo que o pastor está fazendo baile, a igreja está assim. Quem está cuidando da igreja? E a Bíblia fala que o pastor é a porta do curral. E o pastor que é a porta foi no Dubai. Foi na China comprar um negócio. Aí a mercadoria pararam na alfândega. O pastor ficou na carne, não tem como pregar. Negócio de 5 bilhões. Pararam na alfândega. Vai ser difícil, a unção para descer, irmão. O pastor encomendou 10 carros para vender. 300 milhões de kwanza. Ficou lá na alfândega. No sábado foi lá, fecha às 12. Chegou lá, já fechou. Chega aqui na igreja para pregar no domingo. E agora a unção tem que descer. Vocês estão entendendo? Eu não tenho uma escritura que vai falar pastor do trabalho. Vou ser sincero. Mas, irmãos, eu acredito que é a vontade de Deus. Os pastores se dedicam inteiramente no serviço do Senhor. Segundo o que estamos a ler aqui na Bíblia, é por essa razão que eles estavam a receber dízimos. Os levitas. É porque eles não podiam mais fazer nada a não ser se dedicar a servir ao Senhor. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, essa é a razão pela qual os sacerdotes, ou os levitas, no Antigo Testamento recebiam dízimo. Primeiro, porque era a tribo que Deus escolheu que Deus sacrificou pelos outros. E quando eles trabalhavam, 10% do que eles trabalhavam, eles levavam até ao tabernáculo, para que não faltasse mantimento no povo que servia a Deus. Vocês estão entendendo? Porque na verdade os dízimos, a Bíblia fala, é do Senhor. E o Senhor ordenou que os levitas tinham que receber. Vocês estão entendendo? Então uma coisa que você tem que compreender é que 10% de tudo que você trabalha não é teu. Amém? É de Deus. Vocês estão entendendo? Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, em oferta usada, tenho dado por herança aos levitas. Porque eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Amém? E Malaquias capítulo 3, a Bíblia fala em trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Havia a razão de trazer dízimos? É para que os servos de Deus que inteiramente se dedicam a servir a Deus, não têm outra atividade, não passem necessidades. Por isso é que a Bíblia fala, trazem, que é para ter mantimento na casa de Deus. Os dízimos, as ofertas que se traz na igreja, não é para os pastores abrirem império. Amém. É por esse motivo que os pastores não podiam ter herança, não podiam ter terras e tudo mais, coisas assim parecidas. Porque imagina um pastor com muito poder financeiro. As pessoas já não lhe confiam mais em função da unção. Amém. Por isso é que temos pessoas hoje que deslavadamente vai no pastor. O pastor me empresta só 2 milhões de kwanza. Porque o pastor não foi chamado para dar dinheiro nas pessoas. O pastor foi chamado para orar. Amém. Que é para orar, para pregar o Evangelho. Mas o problema é que os pastores hoje vivem tipo deputado. Amém. Vivem tipo políticos. Esbanjam e banjam como esbanjam. E eu espero que Deus me ajude a não ser assim. E se sou assim, que Deus me perdoe. Amém. Mas isso não é o chamado de Deus.
Amém? E hoje parece que o dinheiro dos pastores está a sobressair mais do que a pregação no púlpito. Por isso é que falam, pastor tem dinheiro. E tem. Que Deus nos ajude a não ser assim no nome de Jesus Cristo. Trazemos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Obrigado. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas dos céus. E não derramar sobre vós uma bênção tal que haja lugar suficiente para recolher. Deus está dizendo que eu prometo que quando vocês cumprirem a vossa parte, eu vou vos guardar. Amém? Então isso é uma promessa de Deus. Agora, eu não posso te prometer nada. Não, fala assim, você dá dízimo mesmo, tua vida vai mudar. Não, dízimo não é só eu que mandei. Amém. É a palavra que mandou. Amém. Então não tenho que te prometer nada. Amém. E nem tenho que te tratar melhor do que aquele irmão que está começando até agora, ou aquele irmão que está no pecado. Amém. Porque você não tem, eu não tenho que te tratar bem porque você dá dízimo. Amém. Porque o dízimo não é meu problema. É teu e Deus. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? É a lei de Deus, não é minha lei. Vocês estão a compreender? Aqui, agora, o que o profeta fala sobre dízimo? Perguntas e resposta número 14, 15 de outubro de 1961, parágrafo 175. 11ª pergunta, diz assim: seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Bem, agora, aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. É melindroso, né? Não, corretamente, os dízimos têm que ir para o ministro, diz o irmão Brano. Isso é sério. Na Bíblia, eles tinham uma caixa que colocavam à porta do Velho Testamento na edificação. Esta caixa servia de fundo onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isso muitas vezes na Bíblia no Antigo Testamento. Eles mantinham as construções e coisas assim. E todos os restantes do edifício eram tirados daquele fundo. Porém, todos os seus dízimos iam para os sacerdotes, que são seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Vocês estão entendendo? Eu conheço pessoas que pagam seus dízimos e as dão para uma mulher viúva. Irmãos, isso é errado. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela, mas não dê o dinheiro de Deus. Amém. Em primeiro lugar, aquele dinheiro não é teu. Amém. Ele é de Deus. Se você me mandar na cidade para ir comprar um pão e você me dá 25 centavos para comprar um pão e eu encontro alguém na rua que quer algo mais e eu lhe dou os 25 centavos, veja, eu estaria lhe dando o teu dinheiro. Se me pedisse algo, eu pegaria aqui nesse outro bolso e lhe daria do meu dinheiro e não do teu dinheiro. Porém, este é o seu dinheiro e 1/10 dele, do teu dinheiro nesse caso, é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver por aquele dízimo. A 10ª parte é o dízimo que é para ser trazido para o tesouro como uma promessa de Deus que Ele deu para abençoar. Vocês estão entendendo? Agora, espero que isso fique claro entre vocês. Não, eu não dou para dízimo a ninguém, eu dou por aí numa necessidade. Isso não é o que a palavra nos ensina. Amém. Dízimos são para ser tragos para a casa do tesouro. Dízimos são para o sacerdócio. Estão entendendo? Amém. Se você conhece alguém que você quer ajudar, lhe ajuda com o teu próprio dinheiro. Amém. Não do dinheiro de Deus. O dinheiro de Deus, Deus mandou, ordenou com uma certa responsabilidade. Vocês estão entendendo? Amém? E outra coisa importante que eu queria dizer para terminar aqui. Vamos já terminar. Quero dizer aqui mais duas coisas rapidamente. Atenção. 19h21. Preste atenção. Alguém perguntou do irmão Brandão. Perguntas e resposta número 2, parágrafo 179. Pergunta número 28. Deve uma pessoa pagar dízimo a um indivíduo ou tem que trabalhar um cristão? Acho que a pergunta não foi muito clara, mas o irmão Brandão vai repetir. Seguro que deve.
ele é o homem que trabalhará. É um cristão. Pagar dízimo agora a um indivíduo depende de quem é esse indivíduo. Porém, quando tu pagas dízimo, realmente onde deves os dízimos, onde você deve pagar os dízimos, é onde você obtém o teu alimento espiritual. Vocês estão entendendo? O que é que o irmão Branham está aqui a nos ensinar? Por exemplo, vamos dar aqui o exemplo da irmã Clementina, irmão Danilo. Eles congregavam aqui conosco, não é? E eles agora estão a viver em Benguela, não é isso? Tão logo que o Danilo e a Clementina se mudaram para Benguela, eu sentei com eles e lhes falei: como vocês agora estão a viver em Benguela e escolheram um tabernáculo para ouvir a palavra, os dízimos vocês deixam aqui na igreja do pastor Panda, porque é aqui onde vocês se alimentam espiritualmente. Quando Josimar mudou, falei com ele a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Porque é isso que a palavra nos ensina. Ou não tem que começar a ter olho grande. Olha lá, essas são minhas ovelhas e tudo mais. Eu sofri por eles. Isso não é a palavra. Amém. Eu nunca recebi um dízimo de um irmão que viajou no estrangeiro. Deve ser o meu testemunho. Os irmãos que foram nos Estados Unidos, os irmãos que foram em Portugal, os irmãos que foram sei lá onde, nunca pode perguntar a todos eles. Por quê? Porque eles se mudaram para ir viver em outro sítio. Vocês estão entendendo? Agora, uma coisa é uma pessoa, por exemplo, que vai se mudar temporariamente, é membro desta igreja e vai se mudar temporariamente por alguma razão, depois vai voltar, tudo bem. Estão entendendo? Ou alguém que foi a turismo, ou foi a trabalho, ou foi alguma coisa, membro dessa igreja vai voltar. É uma coisa. Mas, se por exemplo eu fui no AMBO, preguei numa pessoa, essa pessoa creu, depois encontrou um tabernáculo lá para ouvir a palavra, assim porque eu lhe evangelizei, tem que me dar dízimo. Isso me escandaliza, irmão. É verdade. É verdade. Vocês estão entendendo? E eu nunca fiz isso. E eu vou vos contar um segredo. Daquilo que você dá importância, o diabo te faz escravo. Vocês estão entendendo? Essas coisas você não tem que começar a achar que o materialismo é a coisa mais importante da vida. Eu quando comecei a pregar, quase que nem o irmão trabalhava, eu nunca passei fome em minha vida. Eu não acredito que hoje, que nós somos mais de 100 pessoas, eu vou passar fome. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, o irmão Branham diz, quando Deus te chama, você precisa aprender a confiar na força do seu ministério. No dia que Deus já não quiser que eu fique aqui a pregar o evangelho, Ele vai me dizer. Amém? Deus nunca vai permitir que um servo dele passe a vida a começar a mendigar. Você tem que dar, olha você, e tudo mais. Vai na casa daquele irmão, pega dinheiro, empresta aqui, empresta ali. O pastor se mete em dívida daqui, dívida daqui. Não. Eu não acredito que o servo de Deus deve permitir que faça isso. Vocês estão entendendo? Amém? Isso não é uma boa conduta. Isso vale para mim e vale para qualquer irmão que está aqui. Eu estou a dizer isso apenas para o vosso conhecimento. Amém? Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou ler no próximo culto. Né? Vou ler, né? Para terminar. Meu Deus. 19h26. O diabo nos ajuda, diabo. Amém. Ordem da Igreja, parágrafo 95, né? Perguntaram assim do irmão Branham. Irmão Branham, na igreja qual deve ser o plano de ação para recolher ofertas às pessoas? Como devemos fazer isso? Irmão Branham me responde: eu creio que alguém requer caridade ou algo assim, ou alguém bem necessitado, como se nossos membros aqui, como uma congregação, digamos que um de nossos irmãos tem como que eu creio que esse é o dever fazer isso. Algum irmão que esteja necessitado, algo assim, que ele se apresenta à igreja. Vocês estão entendendo? O irmão está passando por necessidade. Se você tem necessidade, então se apresenta nos diáconos.
Não vai ali começar, pede dinheiro aqui, 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 pede dinheiro aqui. Estão entendendo? Se apresenta, tem necessidade, se apresenta na igreja. Se tivermos como te ajudar, vamos te ajudar. Se não tivermos, vamos, se calhar procurar uma maneira de te ajudar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Fala um amém. Amém. Eu vou continuar aqui. Sim. Se alguém necessita, então você tem que recolher a oferta para as pessoas que estão em necessidade, que se reúna a junta, nesse caso dos diáconos ou dos administradores, e se põe de acordo sobre esta soma que desejam para dar da tesouraria a esta pessoa. Nesse caso, quer dizer que temos que reunir os tesoureiros para ver se nós temos dinheiro para dar a essa pessoa. Porém, às vezes a tesouraria está escassa de dinheiro e não pode cobrir não pode cobrir sobre esse irmão. Então, o pastor peça para este assunto em particular. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? O que o irmão Branham está dizendo? Se o irmão tem alguma necessidade aqui na igreja, eu já disse isso nos cultos passados, vou voltar a repetir. Não vai ali, por ali, pede ali, pede ali, pede aqui. Comunica aos oficiais da igreja, para irmãos, eu tenho passado por essa e aquela dificuldade. Eu não estou a falar dinheiro para você ir comprar roupa ou tênis. Estou a falar uma necessidade primária. Se não for necessidade primária, então você tem que trabalhar para depois ter o que é teu. Vocês estão entendendo? Uma necessidade primária, então você se apresenta na igreja, nos diáconos, nos oficiais, para ver o que nós podemos fazer para te ajudar. E como já disse no culto passado, e nossa responsabilidade é com os membros locais. Agora você vai dizer assim, bem, não, então vamos recolher uma oferta para essa pessoa. E o irmão Branham diz, isso é errado. Não se deve fazer a recolha de oferta para uma pessoa, a não ser que seja para o seu pastor. Mas dou graças a Deus que nunca fizemos isso para mim. É uma frase pesada, né? Mas também vamos aqui dizer, irmãos, nós, sempre que temos possibilidade, não temos nenhum problema de ajudar aqui os irmãos naquilo que é a sua necessidade. Em todos os aspectos. Escola, renda de casa, casamento, enfim, alimentação, transporte. Até hoje, por exemplo, só para ter noção, aqui na igreja, não vou falar isso, para nos avisos. Deus me corrigiu no meu ouvido. Mas, irmãos, eu dou por terminado o meu ensinamento sobre questões de materialismo, de dinheiro, de dízimo, de oferta e tudo mais. E eu queria que vocês aprendessem sobre isso. Eu pensei que podia falar em pouco tempo e depois podia me dar tempo de falar sobre outras questões, mas infelizmente não me deu tempo. Eu tenho muitas outras coisas aqui para falar, mas não me deu tempo. Eu queria falar sobre questão de dinheiro, depois pular para um outro assunto, mas não deu tempo. Então, que seja feita a vontade de Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, espero que vocês se sintam edificados, amém? Amém? Inclina na tua cabeça.